Dr. Francisco Assunção, psiquiatra da infância e da adolescência, conversando com a gente aqui nessa série de vídeos sobre o pensamento da criança. Nós já falamos de 0 a 24 meses, né? E a criança ainda não começou a pensar. Um pouquinho, tal, né? Tem algumas coisas. E aí, como é que rola dos 2 anos até os 6? Então, veja. E por que é dos 2 aos 6? Por que tem esse... Então, lá atrás, com 2, ela começou a usar símbolo, mais ou menos, entre 1 e meio e 2 anos. Usar símbolo vai propiciar uma série de coisas. Primeiro, que eu estoco informação. Tá. Então, a minha memória passa a ser uma memória declarativa. Né? Vem uma informação, eu procuro no meu arquivo na cabeça e eu começo a localizar. Eu começo a montar ideias a partir dos símbolos, porque eu não penso por imagens, eu penso por símbolos. Então eu monto ideias que eu junto e monto pensamentos. E esses pensamentos eu consigo motoramente expressar através de linguagem. Isso é a coisa mais interessante na minha cabeça. Né? Essa criança pensa em cima da própria experiência, daquilo que ela faz, que é aquilo que a gente chama de pensamento egocêntrico. Então, se você pega uma chave de fenda e cutuca a árvore, começa a sair a seiva, e você pergunta para a criança assim, o que aconteceu? Ela te responde, você machucou a árvore, ela está chorando. Porque é a experiência dela. Esse pensamento é um pensamento que ele é, vamos dizer assim, irreversível, ele caminha numa direção só. Então uma criança entende, quando você fala assim, daqui até Campinas são 100 quilômetros. Se você perguntar para ela assim, de Campinas para São Paulo, eu não sei. Ela pensa, mas ela pensa de uma maneira muito simples. Obviamente, se ela pensa desse jeito, ela não consegue ainda nem fazer grandes estratégias, embora ela tenha se libertado daquela tentativa e erro do sensório motor, o pensamento dela ainda vai funcionar por tentativa e erro. Né? E ela trabalha com modelos. Então, a coisa mais interessante de você observar, por exemplo, você pega crianças abaixo de 5 anos, existem experimentos com isso, e a criança apresenta um fato. Aí a criança chega em casa e conta para a mãe assim, olha como o Joãozinho foi malcriado na escola. Ele fez tanta malcriação que a professora pôs ele de castigo. Isso é moral eterna. Quem define o certo é a mãe, ou o pai, ou a mãe. Quando ele tiver 8 anos, ele vai chegar em casa e vai falar, olha como a professora foi injusta. O Joãozinho nem estava fazendo nada e ela colocou de castigo. Não é porque ele ficou mais malandro, é porque mudou o modelo de pensamento. Né? Ele consegue fazer uma série de padrões de pensamento que um menininho de 4 anos não faz. Esse menininho de 4 anos, ele ainda mistura categorias dentro desse pensamento. Eu estou falando de 4 anos porque é a metade aí do período que nós estamos falando, né? Ele mistura categorias. Então, categorias físicas que são muito comuns, para ele ainda são difíceis. Por exemplo, você pergunta para um menino de 4 anos, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Ele fala assim, por exemplo, 1 quilo de algodão porque tem mais. Então ele mistura massa com volume. Ou você fala, fulano é mais velho que Beltrano. E ele fala assim, não pode, porque fulano é mais grande que Beltrano. Ele mistura espaço com tempo. Então ele mistura tudo. Né? Ele não tem noção de massa, peso, volume, tempo. O tempo começa a se estabelecer, que antes nem isso tem, começa a se estabelecer como algo que é um fato agora, antes e depois. Porque isso primeiro não dá noção de realidade. Né? Realidade pressupõe uma série de avaliações que essa criança não tem. Então, realidade, eu olho para aquele canto, vejo um tamanduá bandeira, a primeira coisa que eu faço é esfregar o olho e falar assim, estou vendo um tamanduá bandeira. Se eu estiver vendo, eu vou raciocinar assim, o que faz um tamanduá bandeira do 20º andar da Avenida Paulista? Né? E se eu ainda continuar achando que é um tamanduá bandeira, eu pergunto para você, você também está vendo? Né? Essa criança não tem isso. Né? Então as mães politicamente corretas, na época de Natal, falam para a criança assim, Papai Noel não existe, é uma invenção capitalista.
O menino fala assim, existe porque eu vi no shopping center. Né? Tá certo. E se a mãe ainda for mais politicamente correta, ela vai dizer assim, mas você diz esse Papai Noel, você não reparou que embaixo da barba branca ele era preto? E o menininho vai dizer assim, porque esse é o de mentira, o que traz o presente no fim do ano é de verdade. Porque o presente está lá. Ele vê o Papai Noel fora e todo mundo definiu que existe o Papai Noel. Então não adianta ser politicamente correto. Né? E isso você vê no cotidiano. A mãe fala assim, eu já expliquei para ele 200 vezes que não pode fazer isso e ele não entende. Não, ele não entende mesmo. Não é para explicar, é para falar, não faça isso. Pronto. É muito mais simples. Se ele não consegue ter toda a elaboração do pensamento, você não tem que explicar nada. Exato. Você tem que comandar apenas. Claro. Não é? Você não precisa convencer. Exatamente. Você não tem que explicar coisa nenhuma. Quando é que você vai começar a explicar, meu Deus? Explicar, veja, você até pode explicar alguma coisa muito simples, né? Tipo assim, o politicamente correto hoje atrapalha muito, né? O nenê chega, o menininho chega e fala para a mãe grávida assim, onde está o nenê? A mãe dá uma aula sobre gravidez, parto. Não, ele só quer saber se está na barriga. Algumas vezes, quando a mãe abre a boca e fala assim, oi nenê, tá tudo bem aí dentro? É só isso. O resto é por conta da cabeça da mãe, porque ele não entende. É isso que permite essa criança ter um amigo invisível e não ser um quadro psiquiátrico. Bom, quase toda criança tem amigo invisível. O que vai mudar é o tipo de amigo invisível. Né? Uma criança mais diferenciada tem amigos invisíveis mais diferenciados, só isso. Mas é a mesma coisa. E não adianta muito o convencimento, porque na verdade isso vai desaparecer. Quando ele começar a checar a realidade, isso desaparece. Porque ele trabalha ainda com uma separação real e imaginária muito frouxa. Então o que ele tem na cabeça dele serve para ele brincar e para exercitar. E por que brincar? Brincar é fundamental. Hoje as pessoas esquecem que criança precisa brincar. E que escolinha de futebol não é brincar, é outra escola. Né? Criança precisa brincar porque qualquer espécie faz isso com um filhote. Né? O brincar é o exercício da vida adulta. Se você observar gatinho, né, filhote ainda, eles brincam como? Eles lutam. Eles correm atrás de qualquer outro bichinho que passa. Eles estão treinando caçar, delimitar território, eles estão treinando isso. Então, esse menininho ou essa menininha, nesse momento, desenvolvendo esse pensamento, eles estão, inclusive, ampliando quem eles são. Aquele menininho que não sabia nem quem ele é, durante esse período, ele vai descobrir que ele é o Joãozinho, filho do seu João e da Dona Maria. A partir de um determinado momento, que ele é menino, um pouco mais para frente, que não dá para virar menino, e que dentro de um determinado contexto o menino se comporta desse jeito. Não entro no mérito se é certo ou não, mas ele passa a perceber isso. Sim, porque é o que está em volta dele. Claro, por isso que esse ambiente é importante. Né? Por isso que algumas coisas, quando são ditas, eu acho que as pessoas esquecem que assim, eu não vou fazer revolução social a partir do meu filho, né? O máximo que eu vou fazer é, muitas vezes, torná-lo inadaptável. Né? E isso vai ter reflexos no seu crescimento. E não é por isso que eu estou dizendo que ele tem que ser um reacionário, um fascista. Não é isso? Então, peraí. Aí tem uma grande diferença entre você educar, né, e você fazer a cabeça, digamos assim, formar o que você acha que aquela pessoinha tem que ser. Claro. Não é isso? Claro. Porque a educação é isso. Não. A educação não é você fazer aquela pessoinha ser o que você acha que ela tem que ser. Não. É simplesmente dar o que ela precisa de instrumentos para chegar lá onde ela, né,
vai descobrir ela mesma. Claro. E isso numa etapa muito posterior. Lá na frente, na adolescência, talvez. Claro. E aí você veja, não tem sentido, por mais politicamente correto que seja, eu falar para o meu filho de 4 anos que ele pode ir vestido de bailarina na escola. Por quê? Porque os outros meninos vão rir dele. Claro. Ué, E ele não vai entender nem por quê. lógico. Né? Então, eu acho que algumas vezes as pessoas falam as coisas perdendo a dimensão de como a criança se desenvolve. Mas talvez não saibam simplesmente como a criança Talvez. se desenvolve. Ou talvez não aceitem que uma criança não é um adulto em miniatura. Não é o adulto pequenininho. Exato. E que uma criança, o que a gente tem que desenvolver nessa criança, nesse indivíduo, é exatamente o que você falou, a sua própria individualidade, dar ferramentas para ele ser quem ele pode e quer ser, isso na frente. Isso mesmo. Por enquanto, a gente só tem que protegê-lo das eventuais ameaças da vida. As ameaças, veja, essa criança, ela é uma criança que inclusive ela brinca muito só. Mesmo quando ela brinca com o outro, a interação é muito pequena. Eles brincam sentados um ao lado do outro e a interferência de um no jogo do outro é muito baixa. Se você der uma bola para 10 crianças de 5 anos, os 10 correm atrás da bola, todos marcam um gol, todos ganham. A interação é muito pequena. Então, a gente tem que perceber isso, até para poder avaliar quando essa criança está se desenvolvendo bem ou não. Acho que Muito deu meio, interessante. A gente continua no próximo vídeo. Every time we say goodbye, I die a little. Every time